Meus amados irmãos, que a paz do nosso Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Meus queridos irmãos, o tema da mensagem de hoje é: você quer fazer parte do aprisco de Deus? E hoje vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 15, até o verso 10. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa palavra, dizendo: Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixando no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-se a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Meus amados irmãos, essa mensagem de hoje, ela traz alegria. Ela traz alegria, arrependimento. Irmãos, a Bíblia aqui está se referindo, quando Jesus estava ali, comendo com os pecadores, com os publicanos. Os publicanos naquela época eram os cobradores de impostos. Os fariseus eram os religiosos daquela época, que eram zelosos da lei, e os escribas eram os tradutores da lei. Irmãos, eram os mestres daquela época, meus amados irmãos. Então, os publicanos e os fariseus, junto com os escribas, murmuraram ali: mas ele come com os pecadores, Quem diz, E o Senhor Jesus fala essa parábola da ovelha, que o pastor largou as 99 e foi em busca da ovelha perdida. Irmãos, essa mensagem nos traz, irmãos, vamos entrar nessa palavra, irmãos, nessa parábola de Jesus. Se essa ovelha foi perdida, ela ia passar fome, passar sede, talvez o predador ia comer ela, ou seja, algum animal da natureza, algum animal que é carnívoro, essa ovelha poderia morrer, ou na mão do predador, ou de fome, de sede, doente, ia ficar doente. Meus amados irmãos, essa mensagem nos mostra que quando a gente sai da presença de Deus, do aprisco de Deus, a nossa alma fica doente. Irmãos, a nossa alma fica com fome. A nossa alma, ela fica doente, com fome. Ela vai adoecendo aos poucos quando a gente fica distante de Deus, distante do Espírito Santo. A gente é considerado como uma ovelha perdida. Irmãos,
Então, todos aqueles que ainda não fizeram conceito com o Senhor, não reconheceram como Jesus como seu Salvador, irmãos, é considerado como uma ovelha perdida. É essa ovelha que, quando fala a ovelha que virão, outros apriscos virão após mim, são aqueles que estão rejeitados da sociedade. O estrangeiro, aquele que está longe, irmãos, que faz parte desse aprisco. Então hoje o Senhor te convida para esse aprisco. O Senhor coloca você nos ombros e alegra, porque quando um pecador se arrepende, tem festa nos céus, é a alegria de muitos, meus amados irmãos. O arrependimento, quando a gente reconcilia com alguém, né? Quando a gente reconcilia, e ali o Senhor recebe de braços abertos. E também teve aquela mulher que perdeu aquela moeda, a parábola daquela mulher também, né? Que perdeu aquela dracma. Dracma era uma moeda valiosa antigamente. Era uma moeda que aquela mulher, ela recebeu aquela moeda no casamento, quando naquele tempo os pais davam dote para as filhas, e aquela moeda era do dote do pai dela. Quando ela casasse, ela tinha aquela moeda, o pai entregava o dote para ela. Então ela perdeu aquela moeda e achou, com azeite, foi com a candeia e achou aquela moeda. Então a palavra de Deus é como um azeite, meus irmãos. A palavra de Deus é como um azeite que ilumina, acha o que está perdido. Então essa palavra, ela vai achar o que está perdido. Aquele que muitas das vezes a sociedade despreza, não, esse não tem mais jeito, não, aquilo é só Deus. Irmãos, é esse que Deus quer para a sua presença. Irmãos, quando a palavra fala, quando o pecador se arrepende, a festa nos céus. O pecador é o quê? É aquele que transgride. É aquele que transgride as leis de Deus. Se ele arrepender, a Bíblia fala bem claro que aquele que se arrepende, o pecador que se arrepende, faz festa no céu. Meus queridos irmãos, vocês já tiraram para pensar o quanto Deus ama a nossa alma, o quanto Jesus ama a nossa alma? Jesus é o nosso bom pastor. Ele é o pastor verdadeiro que cuida das ovelhas, do teu aprisco. Ele não deixa a tua alma ficar doente. Ele não deixa um carrapato grudar nos seus pelos, vamos dizer assim, né, no pelo daquela ovelha. Meus irmãos, porque simbolicamente, né, falando na simbologia, a ovelha representa nós. Nós somos a ovelha de Cristo, a ovelha do bom pastor. Então não deixa um carrapato, alguma praga nenhuma cair sobre nós, irmãos, porque Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo. Mas, irmãos, aquele que vem que não entra pelas portas, é ladrão e salteador. Esse representa, o predador representa o inimigo de Deus, irmãos, porque ele quer atrapalhar o bando, ele quer passar medo ali. Mas quando aquela ovelha, quando passa o bom pastor, vai ao encontro dessa ovelha, é alegria, irmãos. Ali ele chega com ela nas costas, coloca ela novamente no seu lugar. Ali ele vai tratar dela, vai cuidar dela. Assim é Deus com nós, irmãos. Aquele que está desprezado da sociedade, já viveu no lamaçal do pecado, já praticou tudo quanto é tipo de pecado que você possa imaginar nessa terra.
Deus vai lá, resgata aquela alma, aquela pessoa abre o coração, se arrepende, é transformada, o nome de Deus é glorificado. Irmãos, o Senhor cuida daquela alma, tira os vícios da bebida, os vícios da droga, da prostituição, da cocaína e de tudo mais. Às vezes era um homicida, uma pessoa assim que já matou muita gente, um homem, uma mulher, que já praticou todos os tipos de pecado. E quando essa pessoa vai ter um encontro com o Senhor Jesus, ou até mesmo dentro de uma cela, irmãos, dentro de um hospital, dentro de um sanatório, às vezes dentro de uma festa, irmãos, o Senhor tem vários meios de aparecer para alguém. Irmãos, às vezes a pessoa está lá numa festa, às vezes ouve uma mensagem ali às vezes tem alguém ali, às vezes algum funcionário está trabalhando ali, dá uma mensagem, Deus, um instrumento de Deus ali. Irmãos, Deus tem vários meios, irmãos, para se chegar à humanidade. São vários meios, várias formas. E ali essa pessoa ouve essa mensagem e é transformada pelo Espírito Santo. Seja lá a condição do seu pecado que for. Meus irmãos, o Senhor Jesus te amou primeiro. Antes que você nascesse, o Senhor já te amou primeiro, porque Ele já nos predestinou à salvação. Irmãos, Ele deixou tudo pronto para que a humanidade cresce no seu poder, no seu sacrifício, tivesse fé no seu sacrifício. Irmãos, vamos fazer um exame de consciência. Irmãos, essa mensagem vai chegar até os confins, irmãos. E aquela mulher, irmãos, que perdeu aquela dracma perdida, aquela moeda, era uma moeda valiosa que recebeu lá do seu casamento, dos seus pais. Aquela moeda era uma moeda, para ela aquela moeda era valiosa, porque era símbolo do seu casamento. Então, da mesma forma, irmãos, nós temos o Espírito Santo como a garantia da volta do Senhor. Aleluia! O Senhor, Ele foi para o céu, mas deixou nas nossas mãos uma dracma, que é o Espírito Santo, que é algo valioso na nossa vida. Ele é o penhor. Vocês sabiam disso, que o Espírito Santo é o penhor, a garantia da volta do Filho de Deus? Se representa com a dracma perdida. Irmãos, nós não devemos perder essa dracma por nada nesse mundo. Se nós perder, nós temos que achar, nós temos que correr atrás. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, Ele é a garantia. Ele é a garantia da vinda do Filho de Deus. Deixou nas nossas mãos. Nós não devemos perder por nada nesse mundo o Espírito Santo, porque Ele é a garantia da volta do Filho de Deus. Ele é valioso, Ele é o penhor. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Eis que eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Não deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Irmãos, porque nós não somos filho órfão, não. Nós somos filhos de Deus por adoção, por intermédio de Jesus Cristo. O Senhor nos colocou novamente nos lugares celestiais. Porque, irmão, por um homem o pecado entrou, mas por um homem a graça entrou na terra também. Irmãos, vamos meditar nisso aí, o quanto Cristo nos amou. Resgatou nós do pecado ali, irmãos, porque antes nós era rejeitado da sociedade.
Porque veja bem, meus irmãos, veja bem o seguinte, tem pessoas que às vezes a gente fala assim, nossa, que lá, só Deus na vida dele. Mas quando essa pessoa vem ao encontro com o Evangelho, ele é transformado. A sociedade já vê o brilho na pessoa, do dom do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa. Todos aqueles que julgaram aquela pessoa teve que cair por terra. Irmãos, a missão do adversário nessa terra é nos acusar o tempo todo, porque ele é o inimigo de Deus, porque ele sabe que os dias dele estão contados, igual os fariseus e os publicanos, né? Eles eram religiosos ali, zelosos da lei, ali, né? Pessoas ali que estudavam a lei 24 horas, a lei do Antigo Testamento, eram mestres ali, e murmuravam do Senhor porque ele comia com os pecadores, com os publicanos, né? Os publicanos eram cobradores de impostos, e naquela época os publicanos ali não tinham uma fama muito boa, porque eles exploravam do povo. Os publicanos exploravam porque eles tinham o regimento do Império Romano ali. Então eles exploravam do povo. Os publicanos tinham uma fama de explorador. E Jesus, irmãos, ensinou a cada um deles, tanto o publicano, tanto o pecador, tanto aquela prostituta. O Senhor ensinou o seu amor. Irmãos, vamos raciocinar aqui comigo. O Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos. O Senhor Jesus escolheu 12. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, André, Judas. Então, irmãos, Judas traiu o Senhor. E o Senhor sabia da conduta de cada um deles, de Pedro, de João, de Tiago. O Senhor Jesus sabia da conduta de cada um, da conduta de Judas, até de Judas. Mas aí fica uma pergunta, irmãos. Se Judas traiu o Senhor, por que o Senhor escolheu ele? Judas nunca se mostrou ser fiel ao seu apostolado, ao Senhor. Mas o Senhor escolheu Judas para ele ensinar ele a fazer o bem. Por mais o Judas fazia trapaça, o Senhor Jesus queria ensinar ele a fazer o bem. Queria mostrar para ele, para Judas, o quanto ele é o misericordioso, que ele é o Messias, que ele veio operar com amor, misericórdia e justiça. O Senhor Jesus queria ensinar para Judas isso, o amor, a misericórdia, a justiça. Era isso, por isso que o Senhor escolheu ali Judas, para ensinar para ele o amor, a misericórdia e a justiça. Irmãos, então tem comunhão, o Senhor chama a todos, o Senhor quer ensinar para todos o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça. Deus não faz acepção de ninguém, Ele ama a sua alma. Ele ama um pouquinho de sangue da cruz dele que foi derramado, o sangue que foi derramado caiu sobre um pouquinho de cada um de nós. O que nos purificou de todo pecado é o sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo pecado. Primeiro nós temos que crer nele, crer no Senhor e reconhecer que Ele é o Salvador. E ali, quando você crê, você tem uma vida nova com Cristo, você tem uma vida nova com o Evangelho. Irmãos, vamos viver essa fé remanescente. É poucos que pregam essa fé remanescente, a fé do aleluia, o arrependimento. Nós temos que arrepender dos nossos pecados, arrepender das nossas ações, dia após dia, em casa, no trabalho, em tudo. Às vezes a gente falamos uma coisa aqui, mas volta marcha ré, volta para trás.
Tem coisa que nós devemos voltar para trás. Vamos ser humildes. Irmãos, a humildade é tudo. Quem tem humildade é sábio. O silêncio, saber ouvir. Irmãos, às vezes, um pastor que está lá no campo, ele olha as ovelhas. Se a ovelha vai para um determinado lugar, ele dá ali uma cutucadinha ali, né? Opa, vem para cá. Então é isso. Vamos dar ouvido à voz de Deus. Vamos ter Ele como nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Essa mensagem, irmãos, ela nos traz o seguinte: o Senhor vai em busca daquela ovelha perdida. Ele traz novamente, Ele quer te cuidar, Ele quer te restaurar novamente, porque às vezes aquela ovelha, nessa parábola, a gente imagina assim: nossa, aquela ovelha sumiu, ficou por um bom tempo sumida, porque ele foi atrás ali. Então, por certo, ela estava magra, com sede, com fome, com insetos, né? Ou seja, com algum carrapicho ali, com algum carrapato, alguma coisa, e ali ele cuidou dela ali. Então, todo aquele, irmãos, aquele que está distante de Deus, o Senhor cuida. Esse é o Evangelho da transformação, é isso, é cuidar, zelar, fazer algo novo. Não é criticar não, irmãos. Não é criticar, falar mal aquele lá aí, não. Ah não, aquela igreja lá, nossa, Deus misericórdia, não, porque o povo lá, nossa. Não, irmãos, vamos entregar na mão do Senhor. Porque o Senhor é que cuida, o Espírito Santo é que zela, é que nos ensina. Vamos unir a nossa força com amor, com humildade. Vamos viver os frutos do Espírito Santo. E meus amados irmãos, essa é a mensagem. Que Deus abençoe a cada um de vocês que tem acompanhado esse canal. Irmãos, que Deus abençoe grandemente. Não deixa de inscrever no nosso canal, de compartilhar, apertar o sininho das notificações e deixar o seu like, porque isso contribui para que o YouTube ele leve os nossos vídeos, divulga o nosso canal. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Deus abençoe.